Meus amigos e minhas amigas de opinião, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para assistir um debate entre o grande Caio Coppola, aí, um grande debatedor de direita aí que nós temos, e o advogado petista ali, que é sempre massacrado, coitado. Não sei como é que ele não pede demissão. Hoje o debate vai ser sobre o pedido de asilo político do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Estão criando a narrativa de que não existe nenhuma perseguição no Brasil à direita, que ele não corria nenhum risco de perder o passaporte. O PGR atrasou só 13 dias e só se pronunciou depois que ele falou que não ia voltar. Porque estava esperando ele voltar para falar. Isso aí é um indício para mim de que ele ia prender o passaporte dele se não fosse tentar prender ele. Mas vamos ver, o Caio está aí para destruir essa narrativa aí dos petistas e da esquerda e mostrar a verdade aí para a população aí, para quem está assistindo. Deixa aí nos seus comentários o que vocês estão achando aí, o que vocês vão achar do debate, quem ganhou o debate, quem está certo. Se o Eduardo está certo de ficar lá nos Estados Unidos ou não. Para pedir asilo nos Estados Unidos, Carlos? Olá, Brasília, lá cai. Olha, eu chegaria até a dizer que seria cômico se não fosse trágico. Que perseguição o senhor Eduardo Bolsonaro estava sofrendo, até mesmo antes de haver o indeferimento do Alexandre de Moraes. Ele não é iniciado nenhum inquérito. Ele não se submeteu a nenhuma situação que pudesse ter uma ameaça de qualquer coisa, a não ser o pedir abertura de inquérito policial. Só isso. Aliás, há muitas pessoas, diariamente o próprio Eduardo Bolsonaro já fez vários pedidos de abertura de inquérito contra muitas pessoas. E a pessoa vai se pedir refúgio político por isso. Olha, francamente, eu acho isso, inclusive, de certa forma, isso pode atingir gravemente a liderança da família Bolsonaro nesse bloco de extrema-direita. E por que eu digo isso? Porque comandante que foge do navio na borrasca, ou antes da borrasca começar, é alguém que começa a perder a credibilidade da sua base. Claro? Ou seja, é natural que em certos conflitos, em que a pessoa pode morrer, em que pode perder uma série de situações, ela busque alguma situação de abrigo. Mas já não bastou o Bolsonaro, diante de um boato que seria para ele fugir lá para a embaixada da Hungria, e ficar lá 3 dias escondido, agora um deputado que tem todas as garantias e imunidades parlamentares devidas, vai para os Estados Unidos e vai se licenciar para ficar lá. Quando não tem nada, e a prova está que o próprio Alexandre de Moraes indeferiu aquilo que foi pedido no inquérito a partir da manifestação da Procuradoria-Geral da República já feita. Ou seja, realmente inacreditável que situações desse tipo ocorram. E eu não posso deixar de fazer uma comparação com o Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva achava, e todos nós achávamos, que ele estava sendo perseguido. Mas a opinião pública não achava isso. Ele achava, mas no entanto, vários falavam, você tem que ir para a embaixada, você vai ser preso. Ele falava, não vou. Isso eu assisti. Assisti, inclusive, no dia em que havia um mandado de prisão expedido contra ele. E disse, não vou fugir. Eu vou ficar e vou mostrar que eu sou perseguido. Eu tenho que estar trabalhando junto com o meu povo e não vou deixar meus companheiros aqui e fugir para algum outro lugar, não. Eu não tenho cara para fazer isso. Isso eu vi em qualquer lugar. Assim agem os líderes. Os líderes não deixam os seus à míngua e fogem buscando um refúgio. Claro? Isso eu acho que não é possível que a base bolsonarista não perceba isso. Acho que isso pode atingir, não sei, as pessoas pensam hoje de uma forma muito diferente daquilo que a racionalidade às vezes sugere. Mas eu acredito que isso não ficará de bom tom para os próprios... Quer dizer que hoje as pessoas têm opinião própria e não segue a opinião da Globo News. Bolsonaro se permite dizer assim. Porque não houve absolutamente nada que justificasse isso. Não é? Ou seja, absolutamente nada que pudesse justificar algo em relação a um deputado que tem imunidades, que não está sendo sequer investigado, a um período de inquérito por um partido político, como tantas vezes o senhor Bolsonaro fez contra várias pessoas, claro, e ninguém saiu fugindo do Brasil, como tal já disse. Não houve sequer um parecer favorável do Ministério Público que ele pudesse temer, nada. Ou seja, que isso? É assim que os líderes agem diante das situações que tem que enfrentar na vida? Olha, eu fiquei assim, absolutamente estarrecido com esse fato. E, veja, se é verdade, ele diz que ele vai ficar articulando sanções para as autoridades brasileiras. Bom, aí vai se configurar mais do que nunca a quebra e a falta de decoro parlamentar, que pode até ensejar a cassação do mandato dele, meu Deus. Parlamentar brasileiro, que fica
pede licença para ficar articulando medidas contra autoridades do seu país, mediante ações institucionais de um país estrangeiro contra o Brasil, obviamente qualifica-se violação à soberania nacional e é inaceitável. A gente publicou. Não é contra o Brasil, não, é contra os violadores da Constituição brasileira e da liberdade de expressão. Seu canalha. Site da CNN Brasil, um texto com o título "Por que Eduardo Bolsonaro pediu licença da Câmara dos Deputados?". Porque esse questionamento foi muito rápido, logo feito, então logo veio o anúncio, né, pro Eduardo, de que ele estava decidindo ficar no Brasil. Nossa, mas um deputado com mandato estabelecido aqui no Brasil, prestes a assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores, por que ele está indo embora? Será que é para reforçar a narrativa da perseguição política? Será que é para dar ainda mais dimensão internacional aos casos que enfrentam Bolsonaro e seus aliados aqui no Brasil? Ou seria uma estratégia para voltar depois e assumir uma candidatura vencedora, né, aí em 2026, seja para o Senado ou para a presidência da República? Várias hipóteses foram abertas. Coppola, a estratégia é continuar mostrando a ditadura do judiciário no Brasil para o mundo. Ele está mostrando para o mundo, para os outros países. A estratégia é essa. Se ele voltasse, ele ia ter... Se não fosse confiscado o passaporte e ele preso, ia ser confiscado o passaporte. Quer dizer, ele não ia mais poder ir presencialmente fazer esse trabalho. Ia prejudicar muito. Ele botou na balança, o melhor no momento é ele continuar lá. O Bolsonaro tem motivo para pedir asilo nos Estados Unidos? Olha, a pergunta deveria ser se o Eduardo Bolsonaro tem motivo para voltar para o Brasil. Olá, Basílio, olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Vamos fazer um exercício de empatia aqui. Se o governo impopular e vingativo do seu país te odiasse, se a imprensa militante e vendida do seu país te difamasse, se o judiciário ativista partidarizado do seu país te perseguisse, e se você assistisse a seus aliados, seus familiares sendo falsamente acusados por crimes que eles não cometeram, você ficaria no seu país à mercê dos seus inimigos, correndo o risco de ver tomada a sua liberdade? A decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar do cargo e não retornar ao Brasil é mais do que legítimo. E ao fazer isso, o filho do ex-presidente encarna na sua pessoa a denúncia contra as graves violações aos direitos humanos patrocinadas pela justiça brasileira. Para quem tem dúvida, basta ler os incisos do artigo 5º da Constituição, que garante, por exemplo, que não pode haver censura, tortura, nem tribunal de exceção. Julgar seus inimigos declarados em um foro incompetente, num processo em que, além de juiz, você é a vítima, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura um tribunal de exceção. Prender alguém sem julgamento por meses, com base em provas forjadas, e jogá-lo numa solitária por dias a fim de obter uma delação sob coação, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura tortura. Impedir que uma pessoa presumidamente inocente dê entrevistas à imprensa, fale em público ou tenha redes sociais é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura censura. E esse ponto aqui é inegável, porque até mesmo a mídia tradicional reconhece nos seus vários editoriais o autoritarismo do judiciário brasileiro e a prática da censura. O Estado de São Paulo, editorial de ontem, em português cristalino, o STF, garantidor maior das liberdades constitucionais, tornou-se um órgão de censura. De acordo aqui com o jornal, o tribunal opera de abuso em abuso, de censura em censura. Folha de São Paulo, abril de 2024, já trouxe isso aqui outras vezes. O ordenamento jurídico impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. Uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada. Mas o ministro do STF reinstituiu a censura prévia no Brasil. E aí o jornal segue caracterizando essa prática como inconstitucional e autoritária. A censura no Brasil, promovida pelo Supremo Tribunal Federal, não é mais uma questão de opinião, é uma questão de fato. E como ensina o manifesto aqui dessa emissora, os fatos não são interpretações, eles são indiscutíveis. Não existe alternativa para um fato. Portanto, se há tribunal de exceção, se há tortura, se há censura, a violação explícita dos direitos humanos, e essa violação deveria ser denunciada, deveria ser combatida por todo aquele que se diz defensor da democracia, como, aliás, tem feito o Eduardo Bolsonaro no Brasil e no exterior. Até porque tanto a Constituição brasileira quanto a Constituição americana repudiam essas práticas. O problema é que aqui no Brasil, quem deveria guardar a Constituição, o STF, é justamente quem está sendo denunciado pela imprensa por agredir os direitos e garantias fundamentais do cidadão por meio de práticas autoritárias.
Isso, óbvio, cria um ambiente hostil para a democracia e principalmente para os parlamentares da oposição. Porque quando o STF se transforma em um tribunal político dedicado a, aspas, enfrentar o bolsonarismo e editar o Brasil, não existe mais segurança jurídica para os críticos do Supremo. Aí, Basílio, o jeito é pedir asilo fora do país mesmo, aproveitar o ensejo para denunciar a censura a adversários políticos, os inquéritos sem fim, a pesca probatória, a escolha de alvos da investigação, a fabricação de provas, a delação sob ameaça, as prisões ilegais, as falsas acusações e a narrativa de um golpe de Estado que nunca foi tentado. Então, se as instituições brasileiras se recusam a responsabilizar as autoridades que estão violando direitos humanos, fica a esperança de que as instituições americanas deem um exemplo e punam quem censura, quem tortura e quem persegue adversários políticos. Portanto, boa sorte ao Eduardo Bolsonaro. E quem faz isso hoje é a famosa ditadura da toga ou juristocracia, né? Que está implantada aí no Brasil e com muito atraso a imprensa está começando a enxergar. O movimento de Eduardo Bolsonaro deve ter repercussão aqui no Brasil. Alguns anos de atraso. Bem ampla. O fato dele sair já muda alguma coisa no tabuleiro político, nas estratégias políticas aqui no Brasil, e a expectativa do que ele fará lá nos Estados Unidos. Será que vai ter efeito mesmo nas decisões judiciárias, nos discursos aqui no nosso país? Não seria um caso até de desrespeito à soberania nacional? Eu acho que isso que ele está fazendo é patético, literalmente patético. Ou seja, então todo mundo que está na mesma posição que ele, defende a mesma posição que ele, tem que sair do país, né? Com medo. Então por que não vão pegar todos no avião agora? Ou é só ele? Porque é filho do presidente. Ou é só ele? Mas ele apoiou a turnê que o PT fez pelo mundo aí, falando mal do Brasil e que o Lula estava sendo perseguido. Só que o Lula foi julgado na primeira instância, correu para a segunda, foi condenado, para a terceira foi condenado, chegou no Supremo, foi condenado. Aí depois, para derrotar o Bolsonaro, inventaram aquele negócio. O mesmo tribunal, o mesmo STF que autorizou julgar em Curitiba, falou que não podia ser em Curitiba, tinha que ser em Brasília. Voltou tudo para estaca zero. Condições de pagar uma viagem e ficar se suspendendo nos Estados Unidos. E os outros? E aquelas pessoas que estavam articulando com ele, que iam para as ruas, seguravam as bandeiras? Essas ficam. Ora, vamos ser sinceros. Comandante de tropa não larga a tropa à míngua. Isso não existe. Não existe em lugar nenhum do mundo. Mesmo se a análise do Caio estivesse certa, o que eu acho que não está, alguém que é líder não foge, enfrenta. A menos que ele acabe totalmente as coisas. O Lula era o maior X9 na ditadura. E aí ele vai levar os seus com ele. Vai tentar salvar a todos, não a si próprio. Isso é absolutamente inaceitável. Imagine só, por exemplo, o Caio fez uma série de perguntas, eu estava pensando quando ele fazia... Pregou um monte de gente para se safar, vagabundo. Tudo aquilo também podia ser dito em relação ao Lula. Os seus companheiros estavam sendo colocados com a delação premiada, sendo forçada, havia todo mundo de prisões arbitrárias, havia todo um conjunto de situações, mas o Lula não fugiu. Não, ele não fugiu. Ele falou, foi enfrentar, foi preso. E mais, ele disse isso quando tinha um mandado de prisão expedido contra ele. Não quando tinha um pedido de abertura de inquérito que não foi aberto, com alguém que tinha garantias parlamentares, inclusive de imunidade. Não, isso mostra como as pessoas são ao enfrentar as coisas da vida. Né? Há os que esbravejam e fogem. Há aqueles que têm convicções e ficam, enfrentam, lideram. Isso diferencia o líder da pessoa que não tem lá muita força, a não ser a bravata, a força física para disputar situações da vida. Então, acho isso literalmente patético do ponto de vista de Eduardo Bolsonaro se sentir ameaçado a ponto de ter que deixar o país. Acho isso verdadeiramente patético. Eu, se fosse um dos liderados de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, eu ficaria indignado. Porque você é um canalha. Você é um canalha hipócrita, mentiroso. Ele vai proteger a minha ida falar também, é? Não, eu vou sofrer as consequências e o bonito vai ficar lá? Olha, são coisas que eu acho que, francamente, não pegam bem a ninguém que almeja liderar um movimento, porque mostra debilidade, falta de coragem e mais um descompromisso com o próprio país. Porque, vamos lá, vamos imaginar que o Caio tivesse razão. Eu não acho nada do que o Caio acha. Acho que o Brasil não tem esse regime de exceção que se fala. Isso é uma coisa que eu acho totalmente fora do quadro da realidade. Mas vamos imaginar que fosse assim. Você é hipócrita. Vamos imaginar que fosse assim. Você sai correndo... Capacho do PT. Você pode ficar no país, inclusive de imunidade parlamentar. Ora, é deplorável que aconteçam coisas desse tipo. Em pessoas que se dizem líderes, mas pagarão o preço da história por isso.
não tenha dúvida nenhuma, para a sua própria base. Paulo, entre as muitas interpretações que a gente pode ter aí da resposta do José Eduardo Cardoso, uma delas é, na prática, um dito popular. Quem não deve, não teme. Então, por que fugir, ou melhor, por que sair do país? Hoje eu ouvi várias discussões... Vai tomar só lapada agora. Quem defende Eduardo Bolsonaro diz: ele está sendo perseguido politicamente, ele está sofrendo, veja o que vai acontecer com a família dele. Quem critica Eduardo Bolsonaro acha que ele está criando uma cortina de fumaça às vésperas do julgamento em que deverá se confirmar a denúncia, tudo leva a crer, em que Jair Bolsonaro deverá se tornar réu. Bom, eles têm certeza disso e por isso Eduardo Bolsonaro decidiu sair do país? A minha pergunta é a seguinte: esse movimento deve ter repercussão no Brasil? E aí eu peço que você observe se a repercussão é positiva, no sentido do que eles querem, ou negativa, como um tiro no pé. Negativa é só para petista, igual isso aí. Quem não deve, não teme, só funciona sob a égide do Estado Democrático de Direito. A partir do momento que o que vale não é mais a lei, mas sim a vontade de quem interpreta a lei, quem não deve passa a temer. Eu acabei de explicitar aqui nos meus argumentos Toma, ilegais, a cara de sonsa dele. incluindo desafio na solitária, com o intuito de praticar tortura para se obter uma coação. Não há outra explicação, porque havia amplas provas da inocência do investigado que, vejam só, deveria ser presumido inocente. Então essa história de quem não deve, não teme, é uma balela, porque se você vive num país em que há tribunal de exceção, censura e perseguição política a adversários, é óbvio que é legítimo você sentir receio de retaliação. Eu não estou denunciado em nenhum processo criminal. Eu não consto de nenhum relatório da Polícia Federal. Eu nunca apareci em nenhum desses inquéritos. Ainda assim, vocês acham mesmo que eu exerço a minha atividade com tranquilidade? Quando eu organizo um abaixo-assinado pela análise dos pedidos de impeachment em desfavor ao senhor Alexandre de Moraes, esse abaixo-assinado é o mais subscrito da história do país, um dos 5 mais da humanidade. Isso não sai em nenhum veículo de imprensa. E pior, todos os links para a petição são removidos do Google. Você quer que eu me sinta à vontade num ambiente de liberdade de expressão? Ah, não, Caio, mas você não deve. Respira fundo, hipócrita. Ora, o Partido dos Trabalhadores pediu aí o sequestro do passaporte de um parlamentar que ia assumir aí a presidência da Comissão de Relações Exteriores, e ao invés disso ser de imediato aí indeferido pelo juiz, ele manda a Procuradoria se pronunciar, a Procuradoria fica enrolando, perde o prazo, e só depois que o parlamentar fala que vai pedir asilo, aí sim a PGR dá o parecer de forma contrária ao prosseguimento e o juiz arquiva a situação. Estranho, né? E eu só queria deixar uma coisa muito clara. Quem acredita em coincidência na política é trouxa. Zé, no Petrolão, os corruptos roubaram o Brasil. E alguns deles, né, foram, como se pode dizer... A cara de Alé, ganhou muito dinheiro defendendo eles. Os erros processuais. Aqui é muito diferente. Não existe prova do cometimento do crime. Então eu acho que essas situações, elas não se comparam. E não acho também que o Eduardo Bolsonaro abandonou a luta. Eu acho só que ele está lutando em outro fronte. Eu vou dar 30 segundos, porque esse assunto realmente causa aí uma tensão entre os dois lados, e é justamente o objetivo do grande debate, ouvir as diferentes opiniões. Cardoso. Eu achei interessante que ele falou assim, olha, não tem comparação, porque lá eles se beneficiaram de vícios do processo. O Eduardo não está sendo processado, nem inquérito, foi deferido. Ele tem imunidade parlamentar e não pode ser preso. Ou seja, ele percebe? Eu acho que ele constrói hoje uma nova versão da frase que a Basília disse. Agora não é quem não deve. Esse cara é cego, tá em outro planeta. Coppola, não, trocadilhos à parte, eu acho infeliz fazer piada nessa situação, mas como falar aí de imunidade parlamentar, doutor Zé Eduardo, quando a gente tem o caso do Daniel Silveira, ou a gente pode falar de imunidade parlamentar quando o senhor Alexandre de Moraes preso por opinião. as redes sociais de parlamentares. Isso não tem o menor cabimento. E como eu disse, já que as providências não vão ser tomadas pelas instituições brasileiras, que haja alguma sanção vindo das instituições americanas. Porque essas sim não vão tolerar a violação de direitos humanos e a prática de censura contra os seus cidadãos na sua jurisdição.